E aí, pessoal, vamos investigar o eu. O papo dessa semana será sobre merecimento. É muito importante a gente discutir sobre esse tema porque o senso de merecimento, ele vai ditar em qual padrão de vida você vai estar. Então, se você está querendo mudar o seu padrão de vida e entender melhor como as suas crenças, estão fazendo com que você não ocupe certos espaços, esse vídeo é para você. Como eu descobri a respeito desse senso de merecimento? A primeira coisa que eu fiz foi uma pergunta. Eu perguntei para a espiritualidade o que eu precisava fazer, para ser mais próxima financeiramente. Essa resposta, gente, ela veio em um sonho. Diz que eu estava no restaurante ali e apareceu o primo rico. Ele vinha para mim e me mostrava o valor de uma camiseta. Uma camiseta muito simples, mas o valor dela era de R$ 3.545. E nisso ele me indagava: você teria coragem de comprar essa camiseta? E eu, gente, eu fiquei meio assim, engasgada, sabe? Fiquei tipo aquele sim ou não, porque conscientemente eu sabia que eu tinha que dizer sim para aquilo. Só que internamente eu tava, não, no way, R$ 3.000 na camiseta, nem a pau. Eu fiquei nesse impasse lá, meio engasgada, não saiu nenhum sim, nenhum não, e o sonho acabou. Eu acordei. E investigando, refletindo mais sobre isso, qual foi a interpretação que eu tive? A primeira delas: o primo rico ali, ele tava me simbolizando alguém com a prosperidade, alguém abundante financeiramente. E aquela camisa, gente, ela tava simbolizando algo que tivesse um valor alto, sabe? E a minha reação àquele valor alto foi de total desconforto, de julgamento. E lembra, aquilo que a gente julga, a gente rejeita, a gente não aceita no nosso campo. E a outra coisa foi a pergunta, né? Perguntando: você tem coragem? Aquela coragem era basicamente se eu teria coragem de lidar com valor alto, de sustentar um novo padrão de prosperidade, né? Se eu conseguiria vencer o medo, vencer o julgamento e lidar com aqueles valores. Então, assim, eu fiquei naquele impasse. A resposta desse sonho, pessoal, é basicamente que a minha prosperidade, ela está diretamente ligado ao meu senso de merecimento, ao quanto eu consigo trabalhar com dinheiro sem ficar julgando, sem ter medo, porque eu tô mexendo com valor alto. Como que esse senso de merecimento, ele se manifesta na nossa realidade? Vamos dizer que a gente tem uma escala aqui de 0 a 100, o nosso senso de merecimento, e vamos dizer que a gente tá ali nos 20%. Como que isso vai manifestar na nossa vida real? A primeira coisa é a partir da crença de insuficiência, de escassez. Aquela crença que fala que eu não sou bom o suficiente para estar em certos espaços, ou que eu não sou bom o suficiente para poder compartilhar as minhas ideias, que as minhas ideias não são importantes. Ela é como se fosse uma vozinha interna, sabe? Que fica te testando. Imagina, você tá numa reunião, você tá com uma ideia bem bacana, só que tem uma vozinha interna falando: as pessoas já devem saber disso. Isso aqui que você tá querendo compartilhar não tem relevância. E aí, o que acontece? Você se cala. E, gente, quem não é visto não é lembrado. Logo, se você não consegue aparecer, se você tem esse medo de aparecer, se você julga que você não é suficiente, as pessoas não vão saber que você existe. Sabe? Quantas vezes você aí já não deixou de fazer alguma coisa porque você falou: eu nem fiz 500 cursos? Como é que eu vou me sentir pronto para poder atender pessoas, ou como vou me sentir pronto para poder falar desse tema? É aquela vozinha interna, sabe, que quando você vai levantar a mão dentro de um grupo de pessoas para dar a sua opinião, ela vem e te paralisa, você não consegue falar, você fica com vergonha. O senso de merecimento, ele influencia muito nessa crença do eu não sou o bastante. Porque se você não se julga bom bastante para estar numa posição de destaque, se você não se julga bom bastante para cobrar um certo valor, o seu senso de merecimento, ele é muito baixo. E como que a gente ultrapassa essas barreiras? E a primeira delas é utilizar de mantras. É isso que eu tô fazendo. E o primeiro mantra é que eu sou bom o suficiente. Você colocar na sua cabeça: eu sou o suficiente. Toda vez que essas vozinhas, sabe, quiserem vir te atazanar, você usa o mantra: eu sou bom o suficiente, eu não preciso ser perfeito.
Todo mundo pode virar pra você e falar, nossa, velho, você é muito inteligente, você tem um futuro muito grande pela frente, sabe? Você é importante. O que você fala que fez uma diferença na minha vida. Só que não adianta o outro perceber isso se você não sente dentro de você. É a mesma coisa que nada. E um desses passos é você começar a colocar na sua cabeça, começar a colocar na sua mente que você é o suficiente, você é bom o suficiente para poder aparecer, você é bom o suficiente para poder executar as coisas que você quer fazer. E lembra sempre que a imperfeição, o perfeccionismo, ele muitas vezes, quando você está começando, ele é extremamente prejudicial, porque ele te impede, né, de você fazer as coisas. Porque vai começar um auto-julgamento, um autocrítico tão grande que você não continua. Entendeu? Então você deixa de se auto-aperfeiçoar simplesmente por não ter sido maravilhoso da primeira vez. A segunda estratégia é você conversar consigo mesmo, como se você tivesse, sabe, conversando com um amigo seu, como se você estivesse dando um conselho para outra pessoa. Então você vai começar conversando consigo mesmo, contestando a validade dessas crenças de insuficiência. Então é bom, inclusive, que você tenha uma representatividade, que você consiga ver pessoas que conseguiram resolver aquilo que você tá no processo, sabe? Ou pessoas que tiveram uma história de vida parecida com a sua. Porque senão vai ser só comparação rasa, gente. Então, você tendo alguns contrapontos contra aquelas vozes internas, sabe? Cara, elas vão perdendo força. A terceira coisa que eu digo é muito importante e preciso ter coragem é você se desafiar. Vamos dizer que você tá com ideia nova, tá com algum projeto aí e tá vindo que não é bom bastante. Sabe, você tá na dúvida, com medo se faz ou se não faz alguma coisa, se desafia a fazer. E para de, sabe, prever o resultado e prever o resultado da pior forma possível. E aquilo, eu não sou bom bastante, é mesmo, sabe? Começa a se questionar, será mesmo que eu não sou? Questiona essa voz interna. Prova para si mesmo que você tá pronto sim, que você é o bastante. Então, assim, gente, se você bota na sua cabeça que o que você tem para entregar é importante, é relevante, acabou, não tem pra ninguém. Você vai lá e você vai mostrar. Eu já vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o canal, comenta aí. Enfim, se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Me sigam também lá no Instagram, @terapia-da-deusa, e fique por dentro, né, das atualizações. E eu gosto sempre de deixar isso, gente. Se questione, comece a perguntar as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam. E se não tá funcionando, por que não tá funcionando? Pergunta aí como pode melhorar. É isso, véi. Sempre se perguntem. É importante que vocês façam pergunta porque as respostas vêm.